Boa tarde! Sejam bem-vindos a mais uma live da BIS. Meu nome é Camila Bidão e hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre liderança. A gente está na Semana da Liderança, pessoal. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre autoliderança, tá bom? Como sempre, fiquem à vontade para fazer suas perguntas e comentários. Na medida do possível, eu vou respondendo ou comentando junto com vocês, tá bom? Pessoal, assim, vamos lá. Primeira coisa, um conceito simples, mas, e no entanto fundamental, que as pessoas não sabem muito bem o que é liderança, né? Acham que por estar em algum cargo que detém um poder ou hierarquicamente lá em cima, muitas pessoas acham que são líderes. Mas o fato de você estar em algum cargo ou alguma posição hierárquica que te entrega poder por causa do cargo, não significa necessariamente que você é um líder, tá? Por quê? Um conceito básico de liderança é que líder é aquele que possui liderados, aquela pessoa que possui influência. Então muitas pessoas, muitas das vezes, estão em determinadas posições e elas querem que as pessoas as sigam, mas isso não significa necessariamente que possuem pessoas seguindo elas, né? Você pode estar em um cargo de chefia, mas não significa que as pessoas estão seguindo a você, né? Ou você está numa posição hierárquica embaixo de alguém, aquela pessoa que está acima de você não necessariamente é um líder, tá? Então, posição hierárquica ou uma posição de poder não significa liderança. Tanto é que existem casos em que a pessoa do lado, ou mesmo um subordinado, possui mais liderança do que alguém que está por cima, alguém que está numa posição acima, né? Então, esse é um conceito básico de liderança. Liderança é aquela pessoa que tem influência sobre outras. Dessa forma, ela tem liderados. Então, quantas vezes na história política, na história mundial, você vê ali que existiam governos instituídos, né? Você pega Gandhi, por exemplo. Foi um super líder, porque mesmo quando existia ali uma autoridade instituída, né, no país dele, ele começou a influenciar outras pessoas para ir contra aquilo. Então não significa que você está numa posição de poder, significa que você tem a liderança. Uma pessoa, às vezes, que sai lá de longe, ou uma pessoa que está numa posição nada a ver, né, de poder, ela vai ter mais influência que você. E a gente tem alguns níveis, algumas formas da gente liderar. A mais comum é aquela para baixo, né? As pessoas falam assim, não, eu lidero colaboradores, eu lidero a minha família, eu lidero pessoas que estão abaixo de mim, né? Abaixo que eu falo hierarquicamente. Então a liderança mais conhecida é essa para baixo, tá? No entanto, você também tem as lideranças laterais. Então você lidera, você pode influenciar, convencer, persuadir pessoas que estão ao seu lado. Então são seus sócios, são seus colegas, são outros gerentes de área, enfim, são outros empresários, podem ser pessoas que estão no mesmo nível que você. Você também pode influenciar pessoas que estão acima de você. Então vamos supor, se você é um empresário, você tem condições de influenciar a classe política. Você tem condições de influenciar empresários que estão num nível, num jogo acima do seu. Você, como colaborador, você pode influenciar seu chefe, seu líder. Você pode ter essa liderança, né? Só que a maior liderança, a liderança principal, a primeira liderança que deve haver é a autoliderança. A liderança de si próprio, tá? O Daniel Goleman, não sei se vocês conhecem, é um dos papas da inteligência emocional. Ele tem um livro que se chama Inteligência Emocional. E ele atesta que uma pequena porcentagem dos líderes desenvolve todo o potencial deles. Uma pequena porcentagem desses líderes. E a maioria desses líderes, eles atingem um patamar muito menor do que era esperado deles. Então, muitos líderes, então você é um líder, tá? Você é um líder. Várias vezes eu dou treinamentos e eu pergunto numa sala cheia, assim, né? Quem aqui é líder? Aí só os gerentes, só os coordenadores, só os diretores levantam a mão. A minha pergunta básica é a primeira. Então, quem que lidera a sua própria vida? Quem está liderando você? Quem lidera a sua vida? A primeira e única pessoa que pode liderar a sua vida é você. É você, né? Então, 100% de nós deveria estar atuando como líderes, nem que seja de si próprios, para depois a gente ter condições de liderar outras pessoas também, tá bom?
que acontece, gente? A autoliderança é justamente quando você lidera a si mesmo. A primeira pessoa que você tem que convencer, que você tem que influenciar, é você mesmo. Algumas vezes eu já ensinei para vocês aqui que nós temos um diálogo interno. Isso não é loucura, esquizofrenia. Você tem diálogos com você mesmo. Você negocia com você. Ah, eu vou ou não vou? Toma ou não toma essa decisão? Você começa a fazer negociações, né? E o que acontece? O líder é aquela pessoa que persevera nessa liderança, independente se tem uma oposição ou pessoa que te desencoraja. O que acontece? Não tem diversas vezes que a gente está empreendendo, várias ideias. Eu mesmo já passei por empresários, né, trabalhando com conselhos empresariais. Aí um empresário apresenta uma ideia, aí tem outros 9 empresários falando: cara, isso é uma droga, sua ideia. É uma droga, não faça isso, você vai se dar muito mal. A pessoa que tomou aquela decisão pode até ser reconhecida, muitas vezes esse líder ele pode ser reconhecido como obstinado. Obstinado é aquela pessoa que bota aqui, ó, como se fosse aquele negócio de cavalo aqui, ó, e continua, como se, né, não importa o que os outros estão dizendo, como se fosse obstinado. Mas não. Esse cara, esse exemplo que eu tô dando agora, é um cara que acreditou na própria ideia, foi lá e fez. E deu certo. Né? Então o que acontece? Ele teve oposição, ele teve pessoas desencorajando em relação à ideia dele, mas ele acreditou, porque ele tinha uma visão de futuro que as outras pessoas não estavam enxergando, ou não viam como ele estava vendo. Então o verdadeiro líder é aquela pessoa que vai a despeito da oposição ou do desencorajamento de outras pessoas, né? E é uma pessoa que se recusa a desistir em momentos de crise. Então, esse momento que nós estamos passando está realmente separando quem é maduro emocionalmente, quem é maduro na sua liderança, quem não é, está desenvolvendo essa maturidade, e quem não tem a maturidade, não quer desenvolver, está sendo jogado fora. Você não tem liderança, né? Não tem liderança de si mesmo, que dirá a liderança da sua equipe. Então, são os momentos de crise que realmente emergem os verdadeiros líderes. Sejam aqueles que têm aquela habilidade inata, já tem uma pegada da liderança, de assumir a dianteira, de ficar firme no teu propósito, na tua missão, na tua visão e perseverar a despeito da oposição. E tem aqueles que vão se desenvolvendo. Tá bom? Agora, quais são as características da autoliderança, gente? Por que isso é tão importante? Porque tem dia que você não quer. Tem dia que você não quer, tem dia que você precisa ser encorajado. E quem está na frente mesmo, principalmente os empresários, são poucas pessoas. São poucas pessoas que vão virar para ele e falar assim: vai. Não, mas eu tô cheio de problema em casa. Vai do mesmo jeito. Puxa, mas a empresa tá quebrando. Vai do mesmo jeito. Os empresários, eles cada vez mais tá havendo uma organização para que haja esse encorajamento mútuo, porque nós percebemos que é muito difícil fazer a coisa sozinhos, né? Mas de certa forma precisa sim ter esse auto-encorajamento, porque mesmo estando com outros empresários, eu acabei de citar esse exemplo, é possível que outros empresários te desencorajem naquilo que você acredita, né? Então, quais são as características da autoliderança? São aquelas pessoas que conseguem controlar e dominar suas emoções quando elas ficam angustiadas. São pessoas que têm essa inteligência emocional. Sabe? São pessoas que conseguem controlar as emoções, dominar as emoções. Então, por exemplo, quando chegou o período da pandemia, foi um Deus nos acuda. As pessoas ficaram muito angustiadas, com muito medo, né? É natural isso, é comum também. No entanto, os verdadeiros líderes, eles entenderam aquilo, eles perceberam as emoções vindo e eles dominaram essas emoções e não permitiram ser dominados por elas. Não se permitiram abater, não se permitiram ser dominados pelo medo, não se permitiram ser dominados por nada. Eles é quem dominaram. Então a liderança é isso, é quando você coloca as coisas no lugar e você fala assim: não, quem precisa agir aqui sou eu. Quem precisa fazer algo a esse respeito sou eu. E aí a coisa começou a acontecer e aí você viu várias empresas despontando, né? Outra coisa que é importante da autoliderança, o líder que ele se autolidera, ele fica totalmente concentrado na missão dele, ele não se distrai. E isso é impressionante, não é obstinação, não é cabeça dura, não é. É uma pessoa extremamente focada, ele tem hiperfoco, ele tem uma visão de futuro, ele sabe para que ele veio, ele sabe o que ele precisa fazer, ou seja, missão dada, missão cumprida, e ele faz, né? Por que pessoas que são lideradas muitas vezes não têm essa liderança? Porque elas se distraem, elas se permitem vagar por aí. E o líder não, é aquele que vai encorajando e trazendo atrás dele outras pessoas para um outro ponto.
né? Ele sai de onde ele está, ele vai levar pessoas para um outro ponto. Esse é o líder, né? Ele pode ir à frente, ele pode ir conduzindo, ele pode ir orientando. Agora, os liderados muitas vezes não têm essa visão clara e não têm entendimento de qual é a missão deles. Então, eles precisam que alguém aponte isso para eles. Entende? Então, a liderança, ela é sim um nível de maturidade emocional muito grande, tá? E o cara que é um autolíder, ou a mulher que tem autoliderança, fica concentrado na missão sem se distrair. Essa é uma habilidade que também pode ser adquirida. Se você não tem ela naturalmente, não foi desenvolvida ao longo da sua vida, é possível você trabalhar o seu foco. É possível você identificar propósito. Basta você fazer realmente um trabalho de desenvolvimento de inteligência emocional. Outra coisa que o líder, né, que desenvolve autoliderança, ele sabe muito bem, o nível de autoconhecimento dele é elevadíssimo. São pessoas que têm consciência muito profunda dos seus pontos fortes. Eles sabem o que eles são bons. Eles têm uma consciência muito profunda dos seus pontos fracos. Eles reconhecem quais são também e eles respeitam as suas limitações. São pessoas que respeitam suas limitações. Então, isso é muito legal. Existe uma máxima de que um líder verdadeiro, ele desenvolve os pontos fortes das pessoas, inclusive os dele mesmo. Os pontos fracos ele busca minimizar de forma que não prejudique ele. Mas ele não se concentra em ficar desenvolvendo naquilo que ele é fraco, tornar aquilo forte. Porque todos nós temos pontos fracos e fortes. Mas ele se concentra, ele tem uma habilidade social e emocional que ele se concentra em influenciar, ou seja, liderar outras pessoas que têm como ponto forte aquilo que ele tem como ponto fraco. De forma que quando ele se associa àquela outra pessoa, aquele conjunto se torna uma estrutura forte. Porque ele já tem um ponto forte dele, mas aquele ponto fraco ele encontrou alguém que tem um ponto forte e ele se associa. E influenciando aquela pessoa para um propósito só, ele cria uma estrutura forte, agora já tem uma estrutura mais densa, maior, para poder ir. Tá? E ele respeita a sua limitação. Tá? Ele sabe quais são os seus limites, ele não invade. Então, assim, muitas das vezes, até os períodos que nós estamos vivendo têm demonstrado isso, que é importante a gente respeitar a limitação, né? Porque você pode chegar até determinado ponto, mas tem gente que desiste simplesmente porque está exausto, quando na verdade a ação prática era descansar. O que você faz quando você está exausto? Descanse, né? Descanse, não é necessariamente desistir que é a solução. Mas por não respeitar, não entender isso, a pessoa não ter uma consciência disso, ela acaba tomando uma atitude que não é fundamentada e acaba gerando consequências mais graves, piores, aquelas que ela não queria. Gente, o que acontece? D. Rock é um dos maiores especialistas em liderança do mundo. Ele fala que 50% de um líder, 50% do tempo de um líder, devia ser dedicado à autoliderança. E é por isso que eu comecei o tema da Semana da Liderança falando sobre autoliderança. É crucial que você, que queira influenciar outras pessoas, dedique pelo menos 50% do seu tempo, ou seja, metade do seu tempo, antes de querer influenciar outras pessoas, antes de querer criar projetos pessoais, antes de querer fazer qualquer outra coisa. É desenvolver sua habilidade como líder. Só assim você vai ter condições, uma estrutura forte o suficiente para poder fazer o mesmo com outras pessoas. Não ser uma coisa de teoria, porque a gente consegue ver quando as pessoas, principalmente quem é experiente, nós conseguimos enxergar quando uma pessoa ela faz discursos que são réplicas de outras pessoas. Quando ela lê um livro e ela replica, mas ela não vive aquilo, sabe? Porque, primeiro, você não consegue ver aquilo na vida dela. A pessoa ela fala, mas ela não pratica. Né? Então, já é uma incongruência, ela não acredita naquilo que ela fala. E segundo, as palavras vazias, a própria comunicação ela vai denunciando quando você está falando uma coisa, mas a sua prática é outra, sabe? Então, você pode não conhecer aprofundadamente uma pessoa, mas nós temos um dispositivo no nosso cérebro para enxergar na outra pessoa quando há uma incongruência, quando falta integridade. Integridade é que aquilo que você fala é também o que você pratica. Tá? Então, assim, é muito importante que você tenha integridade como líder. Aquilo que você quer inspirar nas pessoas é também você vive aquilo. Né? A gente já ouve muito falar sobre a liderança, você é um líder, você é um espelho para as pessoas. Né? As pessoas elas vão buscar se refletir, você ter a imagem sua refletida nelas.
porque elas têm você como ponto de referência. Então que seja um ponto de referência sólido, porque senão na primeira crise, na primeira situação você sucumbe e outras pessoas vão sucumbir com você, porque elas têm você como um ponto de referência. É uma responsabilidade muito grande? Com certeza. Inclusive, trabalhando muito com liderança, é importante você demonstrar algumas das suas vulnerabilidades, né? Demonstrar para as pessoas que você não é o super-homem nem a super-mulher, que você é um ser humano com falhas, defeitos. Inclusive, eu particularmente, Camila, gosto de baixar muitas expectativas das pessoas ao meu respeito para que elas não venham a se frustrar. E aí eu perco a minha liderança. Então eu já coloco logo quais são os meus defeitos, é isso, é aquilo, né? E as pessoas baixam muito a expectativa para que com o tempo a gente construa junto essa relação de confiança. Então essa é a minha dica pessoal para você. Tá joia? Pessoal, Semana da Liderança, de segunda a quinta, às 13h05, eu tô falando desse tema durante essa semana, tá? Você é meu convidado. Quem apareceu aí já foi, quem tá ainda. E eu sempre deixo também no YouTube da Bis, tá bom? Todo o conteúdo. Obrigada pela audiência, aguardo vocês amanhã, tá joia? Grande beijo.